Hello everyone, how are you? Is everything okay? Hoje a aula é sobre Red Dead Redemption. Pergunta, esse é o 1 ou esse é o 2? Vendo por essa imagem. Esse é o 1, esse é o primeiro Red Dead Redemption, mas a gente vai ver alguns exemplos do Red Dead Redemption 2 também, sobre uma palavra muito utilizada pelos nativos americanos, que é o ain't. Ain't é uma palavra de negação. Ela é uma palavra informal que nega as frases. Vamos dar uma olhada nesse exemplo, que eu acho que é uma parte muito icônica dessa conversa com eles aqui no Red Dead Redemption 1, tá? Vamos dar uma olhadinha então? Vamos assistir essa cena? Eu vou colocar aqui então, né, para vocês assistirem junto comigo, tá bom? Vamos lá? Play. Kid growing up without a father. That ain't fair. What is fair? Well, some trees flourish, others die. Some cattle grow strong, others are taken by wolves. Some men are born rich enough and dumb enough to enjoy their lives. Ain't nothing fair, you know that. Ain't nothing fair, you know that. Eu adoro essa cena do Red Dead Redemption 1. Então vamos pegar aqui e vamos entender todo o discurso dele, né? E daí a gente vai aprender um pouquinho sobre o ain't, tá? Então, perceba que ele começa falando a palavra flourish. Perceba então que ele começa falando, né? Some trees flourish, others die, né? Algumas árvores florescem, né? Criam frutos e etc. E outras morrem. Então ele está falando sobre o que é justo na vida. É uma frase profunda. Então, algumas árvores florescem, outras morrem. Some trees flourish, others die, né? Então, aqui a gente pode ver que o flourish é o nosso verbo sendo utilizado aqui pelo trees, né? Others die. Vamos continuar então. Na segunda parte, ele fala some cattle grow strong. Others are taken by wolves. Então, some cattle. O que seria cattle, André? Gado, né? O plural ali de bois, vacas, etc. Tudo isso junto ali é o cattle, é o gado. Então a gente vê aqui, ó, que some cattle grow strong. Algum gado ou, né, alguns gados ali cresce forte. Perceba que aqui, por mais que o cattle é uma palavra que está no singular, ela é plural, porque gado já é o plural. Por isso que a gente não coloca o S aqui, né? A gente só coloca cattle grows. A gente só coloca cattle grow. E grow strong é uma coisa muito utilizada no inglês, né? Quando a gente fala que grow strong, a gente está falando de crescer forte, de evoluir, de se tornar forte, né? Isso é muito utilizado no inglês, tá? Grow strong. E daí a gente vai continuando aqui. Others are taken by wolves. Lembra lá então que wolf é o singular, só que o plural é wolves com V-E-S. Normalmente quando a gente tem um F no final da palavra, a gente tira esse F e substitui por V-E-S, tá? Vocês estão vendo aqui no canto aqui, ó. Então, né? Estão acompanhando comigo aqui a flechinha verde. Então, ó, wolf é singular, wolves é plural, ok? Então, são pegos por lobos. Então, o que ele está falando até aqui? Algumas árvores florescem, crescem, ficam fortes, outras morrem. Alguns gados também conseguem crescer forte, e outros os lobos pegam. Essa parte aqui que eu acho muito legal, né? Deixa eu separar aqui. Some men are born rich enough and dumb enough to enjoy their lives. Alguns homens nascem ricos e burros o suficiente para aproveitar a vida. É muito boa essa parte. Então, realmente, então, como ele tá falando de justiça, né, justiça do mundo, é sacanagem, segundo ele, né? O que eu vou interpretar dessa parte é que é sacanagem que alguns homens nascem tão ricos e tão bobos que daí eles
torram o dinheiro e aproveitam a vida. E passam a vida inteira aproveitando a vida porque eles são ricos e tolos. É muito bom, é muito bom. Então, né, a gente pode ver aqui o uso dessa palavra enough, né? Tá aqui rich enough, dumb enough, né? O que seria enough, André? Enough é essa palavra aqui, ó, suficiente, né? Então, se eu pergunto pra você, por exemplo, ei, quanto de dinheiro você tem, né? How much money do you have? Daí, você pode responder enough, suficiente, né? I have enough money. Então, eu tenho dinheiro suficiente. Isso é o suficiente. Enough. Tá bom? A pronúncia é essa mesmo, ó. Enough. Enough. Para aproveitar a vida. Legal. Então, vimos essa última parte. E daí que a gente vai entrar agora no que eu queria chamar muita atenção de vocês aqui, que é o ain't nothing fair. Nada é justo. Ain't é uma palavra de negação. Só que como eu falei lá no começo do vídeo, ain't é uma palavra de negação informal. A gente utiliza ela no lugar de quase tudo que a gente já viu de negativo aqui. Lembra que a gente viu o isn't? Eu posso substituir o isn't por ain't. Lembra que a gente viu o aren't? Eu posso substituir o aren't por ain't. Lembra que a gente viu o don't e o doesn't? Eu posso substituir ambos por ain't. Dá uma olhada nesses exemplos aqui, ó. You seem drunk. Sit down, Reverend. We ain't finished. You ain't finished. Look at him, he's finished. None of us forced liquor down his throat. Friend, I just want him to play. Now, firstly, we ain't friends. Don't make no mistake on that subject. Então, no Red Dead Redemption, a gente teve essa parte ali que ele foi buscar o cara lá que tava jogando poker e tal. E daí tá um clima meio tenso e o cara fala assim, we ain't friends. Bom, aqui o que ele tá falando? We are not friends. Ou então, ele, né, poderia falar também, se fosse contraído, we aren't friends, né? Só que ele usou we ain't friends. André, por que eles usam we ain't friends? É uma forma de falar, principalmente do nativo americano. É normal eles usarem esse ain't, tá? Então, se você viaja, por exemplo, para os Estados Unidos ou para Inglaterra, você vai ver eles usando bastante esse ain't, tá? Então, esse foi um exemplo. Olha só, esse próximo exemplo aqui, né? O pastor falou I have changed, ou seja, ele falou eu mudei. O Arthur responde I ain't changed, ou seja, eu não mudei. Ou então esse outro exemplo aqui que o Dutch usa e fala I ain't never gonna leave you. I ain't never gonna leave you, né? Yeah. I ain't never gonna leave you, son. Don't you ever leave me. Knowing that. A frase original sem o ain't seria I am never gonna leave you. Então, I ain't never gonna leave you, eu tô usando o ain't. E a original sem o ain't seria I am never gonna leave you. Percebe? Então, o uso do ain't é sempre no negativo, ó, sempre negativando a frase, tá? André, quando que eu uso ain't? Bom, eu recomendo vocês usarem quando vocês quiserem soar um pouquinho mais native, um pouco mais nativo, um pouco mais descolado, um pouco mais informal, aí você pode usar o ain't. Agora, se você tá, que nem eu disse, numa entrevista de emprego, algo mais formal, escrevendo um e-mail, algo do gênero, eu recomendo você não usar o ain't. Tá? O porquê que eu passo isso para os meus alunos é porque eu tenho certeza que em algum momento da jornada de vocês aí no inglês, vocês vão se deparar com essa palavra, seja na música, seja no filme, seja no seriado, e agora vocês já sabem que ain't significa, na verdade, o negativo da frase, né? Pode ser don't, pode ser doesn't, pode ser didn't, pode ser haven't, pode ser hasn't, pode ser isn't, aren't, pode ser tudo que é negativo, a gente pode substituir por ain't. De fato, dá uma ajudada, né? Porque, pô, olha só o tanto de verbos auxiliares que ele derruba para usar só ele. Mas, infelizmente, é mais informal.
Ok? Good? Essa foi a aula de Red Dead Redemption. Aprendemos o ain't, a usar o ain't, tá? Então, até a próxima aula, até o próximo chapter. Vejo vocês lá. See you!